rapidamente ele, fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento, que ele é uma pessoa que tem bastante bagagem para contribuir com a gente. Então, o Luiz Antônio Luna Júnior, ele é graduado em Educação Física pela Universidade de São Judas, possui especialização em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, mestrado em Ciências da Saúde também pela Unifesp, doutorado em Ciências da Saúde e atualmente ele trabalha na equipe multidisciplinar do Einstein, né? Justamente com esse tema que a gente vai falar aqui, né, das doenças crônico-degenerativas. Então, acho que é uma pessoa que tem bastante bagagem, tanto teórica quanto prática, né? E vai poder discutir bastante com a gente. Luna, para começar, passar a palavra para você, queria que você falasse um pouquinho sobre o sedentarismo, né? O que que é o sedentarismo? Qual é a definição dele? É uma doença silenciosa? É alguma coisa que é moda? O que que você pode falar sobre isso? Então, primeiramente, boa tarde, muito obrigado pelo convite, né? Vamos fazer aí um bate-papo, continuando o assunto do Ramos e da, e da Joelma, que estava falando Pilates, Ramos falando da maratona, nos 10 minutos que antecederam a entrada, para não perder o Bluetooth, eu estava vendo o trailer de 3 filmes que até recomendo, que é o Nayad, que é daquela nadadora na Netflix. É o 100 metros que fala, aí vamos abordar aí as doenças crônicas, de um paciente com esclerose múltipla que finalizou um triatlo. E, e o livro, o filme também, dos Zonas Azuis. Né? Então, esses três, vale muito a pena assistir isso, que aborda a prática da atividade física e como sair do sedentarismo. Então, respondendo a tua pergunta, Léo, o sedentarismo é a baixa atividade física, né? Então, é o comportamento sedentário, é o comportamento de não se movimentar. E segundo a Organização Mundial da Saúde, é abaixo de 150 minutos por semana. 150 minutos por semana equivale a 30 minutos diários de atividade física moderada a vigorosa. Né? Então, a pessoa que está abaixo desses 150 minutos, ela tem um comportamento sedentário. Oi, teu microfone está fechado. Perfeito. A segunda pergunta que eu tenho aqui: por que que o sedentarismo é perigoso? Quais são os riscos que o comportamento sedentário ele oferece à saúde? Isso. Então, o sedentarismo, na verdade, ele tem um CID, né? Que é o CID Z72. O Z72 ele aborda problemas relacionados ao estilo de vida, maus hábitos alimentares, tabagismo, cada um tem um código a mais aí, e a falta do exercício físico ou a inatividade física é o ponto 3, né? E então, você estando parado, você estando sedentário, corre o risco de aumentar estresse oxidativo, aumentar a inflamação no corpo, desenvolver diabetes, desenvolver obesidade, principalmente doenças cardiovasculares. É, é um grande risco, é um grande risco de estar parado. Perfeito. E como que você falou um pouquinho sobre a inflamação, né? Como que o sedentarismo ele chega no desenvolvimento dessas doenças, né? Depois eu vou falar um pouquinho Isso. sobre a questão genética também, o que que você tem de experiência sobre isso, mas a princípio, qual que é a contribuição para o desenvolvimento das doenças crônicas, o exemplo do diabetes, né? Das doenças cardíacas e da obesidade. Isso. Então, assim, se for resumir em uma única as doenças crônicas em uma única palavra, eu citaria a inflamação. É uma condição crônica de baixo grau. Então, a doença crônica ela é silenciosa,
uma doença cardíaca, você não vai sentir a dor quando você tem a doença, vai sentir a dor no evento. O diabetes, você não sente dor, você não sente. Alguns pacientes falam: eu sinto quando a glicemia está alta, eu sinto quando a pressão está alta. É assintomático, então tem que estar sempre medindo pessoas que são pré-diabéticas e diabéticos. Perdão, perdi a pergunta, Léo. Não, como que o sedentarismo contribui, né, para o desenvolvimento dessas doenças, Isso, do tá aí, perdão. diabetes? Tava falando da inflamação. Então, essa inflamação crônica de baixo grau, ela vai agir na primeira camada superficial da artéria, chamada endotélio, vai causar uma disfunção endotelial. Essa disfunção endotelial vai causar uma resistência à insulina, e já vai começar o processo de desenvolvimento de um diabetes. A pessoa que está parada tem um gasto energético menor, vai aumentar o peso ponderal, aumentando uma obesidade. Isso, essa resistência à insulina, essa disfunção endotelial leva a uma hipertensão. Tá tudo ligado. Leva a uma hipertensão. A falta de movimento leva a enfraquecimento ósseo, que leva a uma osteoporose precoce, futura. Todo o mecanismo do sedentarismo está ligado com com o desenvolvimento das doenças crônicas. A Organização Pan-Americana de Saúde cita o sedentarismo como a quarta causa de desenvolvimento de doenças crônicas, junto com tabagismo, etilismo e maus hábitos alimentares. Legal. Saindo um pouquinho do nosso roteiro, Luna, o pessoal que está ouvindo deve pensar assim, é uma coisa que eu sempre pensei, né? É, tá legal. Bom, sedentarismo já sei que faz mal, eu quero fazer atividade física. O que que conta como atividade física? Tem, na sua experiência, assim, é o gasto calórico? Isso. Ou assim, não. Eu sei que tem gente que pensa assim, né? Eu só vai contar se eu for para academia, se eu for para o parque, mas o que a pessoa faz no dia a dia, na casa dela, no deslocamento para o trabalho, isso conta também? Ponto. Até para a Então, gente. Vai lá. a gente precisa diferenciar, entender o conceito do que é atividade física, do que é exercício físico e o que é esporte. Então, atividade física é todo o movimento do acordar ao dormir que a gente faz no dia. Isso é atividade física. Eu vou sair de casa, vou no ponto do ônibus, vou pegar o ônibus e vou me deslocar. Estou aqui no trabalho, estou o dia inteiro sentado. Quanto tempo eu estou sentado? Quanto tempo isso é o comportamento sedentário? Então, é a divisão do quanto ativo e o quanto inativo você está. Isso é atividade física. O exercício físico, eu vou terminar, fechar o meu trabalho hoje, eu vou fazer minha natação, eu vou fazer a minha musculação, fazer meu pilates, eu vou fazer um exercício específico para emagrecimento, específico para um fortalecimento, específico para uma redução de glicemia no caso do diabetes. E o esporte é essa atividade física, é esse exercício físico focado no desempenho. Então eu posso jogar um voleibol para reduzir o diabetes, para reduzir minha hipertensão para melhorar a minha saúde mental, por exemplo. Só que jogar um voleibol para ganhar uma medalha, e meu ombro. Não, depois eu vou no fisioterapeuta, depois eu vou no médico, vou tratar, porque aí pode correr risco de lesão. Você está sendo competitivo. É a diferença. Então, a atividade física tem que ter um nível moderado a intenso, né, nesses 150 minutos, seja ele programado como exercício físico ou não. Então, vale a pena você substituir um andar. Você pegou o elevador, você vai para o 20º. Desce no 15º e sobe de escada. Sobe de escada num pique mais forte. Desce um ponto antes da condução. Tenta andar mais a pé. Isso em termos de atividade física. No exercício físico,
tenha momentos onde você acelere um pouco. Tanto é que existe um programa americano chamado Exercises Medicine, que ele faz duas perguntinhas. Quantos dias por semana você pratica atividade moderada a vigorosa? A resposta esperada é pelo menos 5 vezes por semana. E quantos minutos, a segunda pergunta, quantos minutos dura semanal, quantos minutos semanais duram essa atividade? Tem que ser pelo menos 150 minutos. Ou seja, meia hora de atividade física por dia. A partir de, né? Então, de 150 a 300 minutos é o ideal. Legal, Luna. Um comentário que eu faço, né, também como profissional, eu me lembro de estudar aí a questão do exercício, né? A pessoa que tem diabetes, que é um dos temas aqui da live, quando a pessoa faz exercício, ela acaba aumentando, para simplificar, os canais de entrada da glicose na célula, né? Então, é importante vocês saberem, assim, o que que vai acontecer na célula ali. Vai abrir uma porta, a glicose vai entrar dentro da célula e vai diminuir a glicose sanguínea, né? Se eu tiver alguma imprecisão, você me corrige, por favor, Luna. Só que isso acaba diminuindo a resistência à insulina, né? Então, esse é uma função fundamental do exercício, né? Para quem tem diabetes, para ajudar a controlar a diabetes. E aí eu já faço uma pergunta para você. Existe um efeito protetor do exercício para doenças, para essas, quando eu falar as doenças, eu vou falar dessas três, né? Hipertensão, diabetes e obesidade. Olha que interessante. Em 2002, saiu um estudo de Framingham. Framingham é uma cidade norte-americana que já há 5 gerações faz estudos médicos e clínicos em todo o perfil humano, tudo, genética, colesterol, coração, intestino, tudo. E é uma baita referência. Em 2002, o que eles fizeram? Pegaram um grupo para ver risco de diabetes. Um grupo placebo, que tomava lá o medicamento, falou, isso aqui é um remédio para o diabetes. O grupo, os dois grupos experimentais, sendo que um tomava apenas metformina, a metformina é um remédio para o diabetes, perdão, um medicamento para diabetes. E, e nesse grupo era falado, olha, faça exercício e faça uma reeducação alimentar que vai ajudar bastante no teu metabolismo do diabetes. E o terceiro grupo fazia atividade física, quer dizer, exercício físico, que era programado, exercício físico com profissional de educação física e acompanhado com uma nutricionista. Não tomava o remédio. Ou seja, ele tinha um estilo de vida saudável. Fim das contas, quem teve um estilo de vida saudável, quem praticava exercício físico e teve uma reeducação alimentar, teve 58% a mais de saúde, teve uma redução de risco de diabetes em comparação àqueles que tomavam a medicação. Então, a mudança do estilo de vida, olha a importância que é. Excelente. Pessoal, quando vocês quiserem fazer pergunta, esse é um tema que eu sei que vocês já ouviram várias vezes, né? E referente à tua colocação da captação da glicose, o exercício é a única ferramenta que capta a glicose independente de insulina. Quando você tem a glicemia no sangue, para a glicemia entrar na célula, depende do órgão do pâncreas liberar insulina para mandar essa glicose para dentro da célula. Durante a atividade física, a contração muscular faz a captação dessa glicose independente de insulina. Ou seja, você poupa a célula pancreática, célula beta-pancreática, e esse efeito dura 48 horas, numa atividade moderada a intensa. Olha o efeito que é a prática de exercício físico para o tratamento e prevenção dessas doenças.
Legal. Em relação à obesidade e ao sobrepeso, recentemente, acho que uns 2, 3 anos atrás, estava aquela discussão de rede social, né? O que que é mais importante para evitar a obesidade ou para emagrecer? E aí era uma certa ali unanimidade na época que não, a nutrição é mais importante, e tal, enfim. Mas a ideia dessa palestra aqui é mostrar para o pessoal assim os caminhos, né? É, claro que tem, para cada pessoa tem uma adaptação, mas eu queria que você falasse do papel do exercício no controle do peso e no combate à obesidade. E depois eu vou aprofundar nessa questão da obesidade, porque, assim, por um lado, a gente acaba tratando uma doença, amenizando, porque as pessoas que sofrem com obesidade, a gente sabe que não é fácil, mas é uma doença, e é uma doença que agrava e muito o risco para a saúde, né? Então, qual que é o papel do exercício no controle do peso e no combate à obesidade? Então, os trabalhos recentes falam um termo chamado diabesidade, né? Então, a célula da gordura, ela é pouco vascularizada. Isso vai gerar inflamação e vai gerar resistência à insulina. Também vai gerar problemas cardíacos futuramente. A atividade física vai desinflamar isso, tá? Vai ajudar a, a tratar esse controle ponderal. Já de efeito agudo, você já tem efeito agudo, quando a gente fala, é uma sessão de exercício. Você já tem melhora significativa no perfil glicêmico. Você já tem efeito agudo. Você já tem melhora na resistência vascular periférica, que vai melhorar a pressão arterial. Se você conseguir reduzir, então a Sociedade de Metabologia publicou em 2022 uma nova nomenclatura para o IMC, tá? Então, se você perder já de 3 a 5% do teu peso, você já começa a ter esses benefícios de inflamação, benefícios anti-inflamatórios, benefícios glicêmicos, benefícios cardiovasculares. Referente à perda de peso, tudo bem, a parcela nutricional ela é grande, mas se você fizer na faixa de 300 minutos de atividade física, de exercício físico por semana, você consegue controlar e reduzir o peso pela atividade física. Isso, puxa, 300 minutos é muita coisa. Pô, joga na calculadora, vai dar 43 minutos por dia. E pode ser acumulado. A atividade física você pode fazer 10 minutos de manhã, 10 à tarde e 20 à noite, e 23 minutinhos à noite, desde que tenha aquela variação de intensidade um pouquinho vigorosa. Você vai conseguir ter benefícios cardiometabólicos aí. Léo e Luna, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas no ano passado o slogan da OMS era todo movimento conta. E eu acho que essa observação que o Luna fez em relação às atividades, né, a atividade física em si, não só o exercício físico, ela vem de encontro a isso. Então, a gente está tendo muitos estudos relacionados ao sedentarismo e muitas definições. Tem uma professora americana que esteve no Brasil, acho que eu já até comentei isso aqui em alguma outra palestra, que dizia que ficar sentado é como se fosse um novo fumar, né? Então as pessoas que ficam muito tempo sentadas, elas têm quase o mesmo problema em termos gerais, metabólicos, cardíacos, etc., do que um fumante, né? Obviamente que ali você vai ter algumas diferenças, mas é importante para a gente que trabalha na área administrativa, por exemplo, saber que a gente precisa ter esse tempo de atividade física para que a gente não fique o tempo todo. Não é só os problemas osteomusculares que às vezes a gente fica sentado, a gente sente mais rápido, né? Essas doenças silenciosas, né, Luna? Acho que esse tempo sentado também há um prejuízo muito grande, né?
Exato. Então, só uma ponderação à colocação anterior. Se associar à dieta, claro que vai ser muito mais fácil. Claro que vai ser muito mais fácil. Agora, colocação, sim, o sedentarismo, ele vai gerar mais custo para a tua vida, mais custo para a tua qualidade de vida. Você vai, você vai depender futuramente de medicações, você vai ficar com doenças, principalmente cardiovasculares. Essa inflamação de baixo grau vai perder massa muscular. A massa muscular é indicador de saúde, é indicador de longevidade, né? Então, de que forma que a gente quer envelhecer? De que forma que a gente quer lá na frente, com 50, com 60 anos, gostaríamos de estar? Então, a mesma coisa. Vamos lá. Quem quer adquirir um carro zero? Quem nunca quis adquirir um carro zero? Ok. Vocês comprariam um carro 0 km do ano de 2010? 0 km. Só que foi fabricado em 2010. A chave está aqui, ó. Pô, peraí, o carro parado na concessionária. O carro vai estar com o pneu murcho, o pneu vai estar ressecado. Pô, se eu ligar esse carro, a bateria não vai funcionar. Ou será que os freios estão complacentes? Será que os freios estarão funcionando? Então, assim, até vale a pena. Poxa, um carro zero, mas aí a função e a funcionalidade desse carro, será que está boa? Essa vai ser o contra-argumento do cliente ao comprar esse carro. Nosso corpo é a mesma coisa. Então, eu estar parado, de eu estar parado, eu vou morrer amanhã? Não. Mas e a função física? E a função cardíaca? E a função metabólica? Como que vai estar? É nesse ponto que a gente tem que raciocinar. Ele vai começar a perder funções. Luna, chegaram duas perguntas que eu vou repassar para você. A primeira, se você poderia falar se a yoga e as caminhadas também são benéficas para o controle das doenças crônicas. A yoga, yoga, pilates, a gente pensa que é exercício fraquinho, né? Quem trabalha com respiração, eu trabalho com pilates também. E trabalhar com a respiração é um exercício da musculatura é, respiratória, ajuda muito, né? Fortalece muito. E a caminhada tem que ter então, assim, o exercício ele tem que ter a dose e resposta. Se tiver leve, e, e tem que aumentar um pouquinho a intensidade. Também não pode ser muito pesado. A yoga, será que trabalha a parte cardiovascular? Ok, então faz uma caminhada depois. Se a yoga está trabalhando mais o fortalecimento, ali com algumas posturas, ó, e está faltando a parte aeróbica, acrescenta. Acrescenta a parte aeróbica, uma caminhada, uma natação, uma bike, em outro momento a atividade. E a segunda pergunta, quais os cuidados devemos tomar para evitar lesões a praticar exercícios físicos? Eu acho que aqui, Luna, fazendo um comentário em cima da pergunta do Ricardo, isso é importante. É, às vezes, assim, a gente quer combater o sedentarismo, mas aí vai de 0 a 100 ali muito rápido, e aí aumenta o risco de lesão. Então, acho que essa pergunta é muito legal, muito importante, que a meta aqui é diminuir o sedentarismo, e nós, como empresa, né, como professores de educação física, né, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses Então, cuidados. vamos lá. Então, eu estou falando um pouquinho de intensidade, eu estou falando dos 300 minutos. Então, não precisa muita intensidade. Vamos lá. Vamos colocar 5,5 por hora numa esteira, a velocidade, tá? Ou 6,0. Qual que é a diferença da caminhada e para a corrida? A diferença, ela não está na velocidade. A diferença, ela está na biomecânica.
Eu posso correr, então eu estou caminhando nesse 5.5 ou 6.0. Eu posso reduzir o meu passo e trotar nessa velocidade. Daqui a algum tempo, eu vou começar a ficar gigante. Eu vou reduzir impacto, eu vou reduzir risco de lesão e vou ter uma treinabilidade alta. Então, você pode fazer nessa velocidade, inicialmente, de 5.5 ou 6.0, 3 minutos de caminhada e 60 segundos, 1 minutinho de trote. Está fazendo uma intensidade boa, pode marcar a frequência cardíaca que vai ser elevada e você está numa segurança excelente. Você pode fazer um treino de pilates usando a técnica de respiração tridimensional, é uma baita força. A técnica de powerhouse, utilizar as técnicas, os princípios e fundamentos do pilates, um match pilates, que é somente com o peso do corpo, o risco de lesão é baixíssimo e a efetividade é lá em cima. Existe como você dosar isso, sim. Léo, posso só aproveitar a pergunta, né? E eu vou também já ler o comentário aqui da Joelma. Mas relacionado ao yoga, né? Nós temos aí alguns tipos de yoga, pelo Ministério Indiano de Yoga e Naturopatia. Eles falam, estava vendo aqui, em 8 tipos, né? Muitos deles trabalham, com certeza todos eles trabalham a flexibilidade, né, que é uma das capacidades físicas que a gente tem, e alguns deles trabalham também essa parte aeróbica. Então, como o Luna bem colocou, a gente tem algumas capacidades físicas que a gente pode trabalhar em diferentes exercícios, né? Então é importante, às vezes, a gente tentar fazer coisas diferentes para poder treinar capacidades diferentes, né? E relacionado a essa proteção que o Ricardo perguntou, né? Eu já emendo uma pergunta para você, Luna, porque é bem contraditório aí o que a gente ouve falar a respeito do alongamento para evitar lesões. Mas antes de você responder, eu vou só ler aqui a contribuição da Joelma, que ela fala assim, que ela parou de ter problemas constantes de estômago fazendo pilates, pois trabalhou a respiração e foi uma indicação do gastro. Como é? Eu não entendi. Parei de ter problemas constantes de estômago fazendo pilates. Ela parou de ter problema, exatamente. Você fortaleceu a tua musculatura abdominal, você fortaleceu o core, aumentou o peristaltismo, melhorou toda a tua qualidade orgânica. Parabéns. Parabéns, exatamente. Assim, eu não consigo precisar qual foi o mecanismo de ação que teve é, essa, essa melhora, mas com certeza o exercício de core contribuiu muito. Contribuiu muito. Ô, Luna, pegando o gancho do Léo aqui, ainda com a pergunta do Ricardo, é a questão do aquecimento pro treinamento, né? A gente sabe que tem um pessoal que joga bola, o futebol é o esporte mais praticado aí no Brasil, né? E o que é muito comum é o cara jogar bola sem aquecimento, né? Ou vai lá fazer uma atividade ali, já tá um tempinho parado, o cérebro tá com aquela memória ali do que ele fazia há 10, 15 anos atrás, vai entrar no futebol e aí a chance de se machucar é grande, né? Então, acho que pegando o gancho do Léo, falar para quem tá voltando a treinar, a importância aí de aquecer para poder iniciar a atividade, né? Acho que Então vamos deixar a palavra lá. com você. A capacidade física da flexibilidade previne lesões. Perfeito. Agora, você treinar, puxei um braço aqui, puxei o outro braço aqui, eu vou jogar tênis. Eu não vou me machucar meu braço, ou eu vou nadar. Então, o próprio termo diz aquecimento. Eu preciso esquentar, preciso vascularizar
a minha articulação, o meu membro, eu preciso preparar previamente. Então, se for pensar nessa ordem de aquecimento, eu sugiro a mobilidade. Então, alongamento balístico, mobilidade articular, junto com exercícios específicos do que você for treinar, do que for fazer, de uma intensidade mais leve. Isso por pelo menos 15 minutos, dependendo da temperatura externa. Quem faz isso? Quem fica 15 minutos aquecendo? Que é o tempo que leva o corpo a adequar o sistema cardiovascular, a entrar no termo que a gente estudou lá na faculdade, do ponto de equilíbrio, né? O steady state. Então, até Homeostase, né? chegar, até chegar no ponto de equilíbrio ótimo para você desempenhar a intensidade, para prevenir a lesão, leva 15 minutos, de 10 a 15 minutos, pelo menos, para depois. Então, falando aí da natação, puxa, para não ter uma lesão de ombro, você tem que rodar antes, pelo menos uns 15, 20 minutos, para fazer uma série lá e colocar um palmar, colocar uma nadadeira e sair nadando. Tem que ter aquecimento específico. Alongamento, ele vai ajudar a capacidade da flexibilidade. Não é no efeito agudo que ele vai prevenir a lesão. Ele é É, super eu até joguei importante. essa pergunta porque ela é polêmica, né, Luna? É interessante porque as pessoas tendem a pensar que eu vou fazer um alongamento antes de fazer uma musculação, por exemplo. Então a gente precisa ter a ideia de fazer o trabalho de flexibilidade, pois é uma Sim, capacidade física que a gente sim. precisa ter. Para envelhecer, até isso é interessante, o envelhecimento ele vem com mais qualidade com essas capacidades físicas bem treinadas, não é isso? Então a gente tem que ter uma boa aptidão física. O que é aptidão física? São 5 pilares: é a flexibilidade, é a força, força de resistência, e entra a potência. Por que idoso cai? Idoso cai porque falta potência muscular, não é que falta força. Então você está no o farol, a pessoa está atravessando, o farol vai abrir para o carro, ele tenta aumentar a velocidade. Não é a falta da força, é a falta de uma característica de potência. Composição corporal, você tem que ter um equilíbrio entre massa magra e massa gorda no teu corpo, e a capacidade física aeróbica. Esses 5 componentes formam a aptidão física. Então, nós precisamos ter uma boa aptidão física, ou seja, um equilíbrio. Luna, acho que a pergunta sobre os benefícios da natação que chegou, eu acho que você poderia falar também. Domingo eu vou fazer uma travessia, hein? Domingo eu vou estar em Bertioga, adoro natação, e eu vou Então, fazer até H5 aí. legal. Então, se você puder falar É, isso, sobre os benefícios da natação, e se puder extrapolar para o treino é, aeróbio, né? então, mas é a atividade mais completa, porque você consegue trabalhar força, embora não tenha o componente excêntrico, que é fundamental no treino de força. Você só tem ação concêntrica na natação. Componente excêntrico então eu vou puxar o peso e esse peso resiste contra na volta. A natação não tem isso. Então, é o único ponto negativo da natação. Mas ele vai fortalecer, ele vai trabalhar componente cardiorrespiratório. Se usar a técnica, que é o que eu faço, a técnica do Pilates na natação, que é a técnica de core training, porque você está expirando totalmente durante o nado, nossa, é excelente. É completo. Você trabalha a flexibilidade na natação, você trabalha todas essas capacidades. A única questão aí seria que, que vai perder um pouco para o treino de força, seja num pilates, seja numa musculação, é o componente excêntrico.
Mas aí você pega uma borrachinha, você vai numa sala de musculação, você compensa isso. Luna, deixa eu fazer um comentário sobre a natação, e aí eu já faço a pergunta da hidro. Antigamente era muito comum a pessoa ter osteoporose e o médico, vai fazer natação. Qual que é um problema na natação? A natação não tem impacto, né? Então, assim, para quem tem osteoporose, o osso ele precisa de alguns estímulos para poder crescer, né? A palavra é essa. Então, o que a natação perderia para uma caminhada, para um exercício de força, seria essa falta de impacto, né? É o componente excêntrico. Então, Isso. você consegue até colocar um paraquedas, você consegue colocar uma nadadeira, um pé de pato, fazer a força na perna. Chega até doer a musculatura no dia seguinte. Mas esse componente excêntrico, ele é fundamental para dar força para mobilização de osteófito. Perfeito. E Então, aí, desculpa. é, que numa musculação, num pilates, um treino de calistenia, ele vai agregar nisso. Aí a próxima pergunta da Joelma é no que exatamente a hidro, que eu imagino que seja a hidroginástica, né? A atividade na água, ajuda as pessoas com problemas de lesões na coluna. Tá, então assim, você vai precisar ter se a pessoa tiver uma lesão importante, uma hérnia discal, ok, mas ela vai precisar do fortalecimento de core. A hidroginástica, teu corpo está totalmente mergulhado. A natação, por exemplo, ela não vai ter a musculatura bem central que ancora as vértebras, chamado multífidos. Essa musculatura é uma musculatura muito profunda que um abdominal convencional não ativa. Então, só é ativado com técnicas de core training e pilates, algumas técnicas aí possíveis da yoga, podem ativar, só com técnicas específicas de mobilização de core, de tronco. A atividade na água, ela vai reduzir a dor, porque teu corpo vai estar com menos carga, né? Você não vai ter o impacto, mas a atividade em si, a ajuda, teria pouco ajuda no treinamento da hidro na Léo, coluna. Tem que ter um fortalecimento. eu acho que essa é uma dúvida interessante, porque a gente ouve muitos médicos que às vezes não têm ali a noção biomecânica, indicando, por exemplo, se eu tiver errado, Luna, por favor, me corrija, mas indicando a hidroginástica para uma pessoa que tem osteoporose. E aí falta o que você falou desse elemento excêntrico, da própria compressão muscular, né? Então, quando tiver qualquer uma dessas doenças, seria muito interessante procurar um especialista mesmo, né? Porque às vezes se indica uma atividade que não tem um resultado tão direto, né? E aí eu vou Exato. só vou fazer uma pergunta para você em relação E, a... Pois e não. essa carga, essa intensidade vai ser proporcional ao que a pessoa precisa. Né? Existe um conceito muito antigo na medicina chamado conceito da hormesis. Então, que nada mais é que você vai tratar a picada, o veneno da cobra com o próprio veneno. Só que em uma pequena dose. Você vai prevenir de pegar uma Covid tomando uma vacina que contém o próprio vírus da Covid. Só que é uma pequena dose. Então, a dose resposta também do exercício, ela tem que ser controlada. Então, a pessoa que tem osteoporose, eu não vou colocar ela numa grade de agachamento, colocar uma barra para ela fazer o agachamento, porque o agachamento ativa a musculatura da perna. Não, vou falar para ela sentar e levantar de uma cadeira.
Já vai dar um baita efeito, né? Então, vai depender, tem que avaliar o paciente para aplicar a dose de exercício. Por exemplo, o Ramos estava falando da maratona antes de entrarmos na aula. Eu estou voltando a correr agora. Pô, se eu for fazer uma maratona com ele, eu vou me quebrar. Eu estou ainda nos meus 5 quilômetros e tal, pretendo aí passar para os 10, mas devagarinho. A dose de progressão tem que ser devagar. Eu ia fazer uma pergunta e é relacionada à musculação. Eu sei que muita gente tem um certo preconceito com a musculação. Não, realmente não é uma atividade que muitas vezes chama a motivação, né? Mas se fala hoje muito que a musculação ela pode, inclusive, ser uma das terapias relacionadas à proteção com relação à hipertensão. Você tem essa informação? É isso mesmo? Isso, então assim, ainda tem, quando fala em treinamento, com o controle das pesquisas com treinamento de força, ainda não é claro, não são claros. Mas o treino de força, quando moderado, quando bem controlado, fazer um treino circuitado, por exemplo, puxa, vai gerar um débito cardíaco excelente. A pressão, a hipertensão, o que que é? É o produto do débito cardíaco pela resistência vascular periférica. A hora que você termina uma série de treino de força, você faz uma vasodilatação, você aumenta teu débito cardíaco. O débito cardíaco, pessoal, é a frequência cardíaca vezes o volume de sangue que manda para o corpo. Você vai ter um efeito hipotensor pós-série, né? Claro que ninguém vai fazer um treino. Até existem estudos com treino de força pesado para hipertensão, só que ele vai na contramão. Você pode fazer um treino de força moderado, com 60%, 70% da tua carga máxima, e vai ser efetivo sim. Vai te dar. Você ativa fator de crescimento vascular endotelial, você fortalece e além de fortalecer a artéria, você melhora a complacência arterial, que também isso aí já é comprovado. Então, é só evitar cargas máximas com apneias. Isso daí é feito em academias antigas. Hoje em dia, nossa, super bem-vindo o treinamento de força para doenças crônicas metabólicas. Luna, só aproveitar, você falou de apneia, acho que nem todo mundo sabe o que é apneia. A apneia É prender o ar, né? é prender. Então, se eu vou fazer a força, eu vou fazer isso. Até isso é Né? uma E das aí, coisas. Tem que até assusta quem nunca treinou. Vai pegar, vai treinar numa academia, o cara joga o peso no chão, prende a respiração. Por isso que é interessante uma orientação, né? Tem um efeito para quem vai colocar peso, acaba ajudando, mas para quem tem pressão alta é um pouco perigoso, né? exatamente. Pessoal, fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá? A gente está colocando as coisas aqui. Eu vou fazer um comentário enquanto não chega nenhuma pergunta, Luna. Ô, Léo, A gente Acho que o Esteves. fala, Esteves. Opa, tudo bem? Bom, parabéns pela palestra até agora, tá bem interessante. Só queria contribuir com um pouco de experiência, né? Estava ouvindo o Luiz falar aí de muitas coisas que a gente faz que tem consequências diretamente na hora do exercício ou depois, né? Uma das coisas que eu aprendi a fazer rápido, que deu certo, é você ter um diário do seu treino, seja lá qual for, né? E com esse diário, você reporta as coisas que você sentiu, desconforto e tudo mais. E também é importante você ter alguém que entende da coisa para analisar o seu diário, né? E não o seu colega de treino, o seu amigo, seu pai, sua mãe, né? Porque o que acontece, no meu caso,
Eu sofria muito nos treinos de preparação para maratona, porque o batimento cardíaco aumentava muito, né? Eu não sou mais uma criança, tenho 56, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Depois que a nutricionista, o preparador físico, a moça do Pilates, a cardiologista olhou o diário, eles falaram: você está desidratado. Como você desidrata muito rápido, aumenta a pressão aumenta o batimento cardíaco, você pifa, né? Então, não precisou remédio, não precisou suplemento, não precisou nada, só foi necessário recalcular a hidratação, né? Então, ter um acompanhamento com alguém que entende do que você está fazendo é ótimo também, porque você pode correr o risco de querer consertar as coisas você mesmo e ir piorando a sua saúde depois. Eu posso incrementar o seu diário? Por favor. Existe um. Então, assim, você faz a carga de exercício. Então, como que eu aumento a carga do meu exercício? Eu aumento o peso, eu Sim. aumento a velocidade na corrida, eu aumento a frequência de braçada na natação. E como que meu corpo responde? Então, eu tenho a minha carga externa, que é o halteres, e eu tenho a minha frequência cardíaca, que aumenta frente a isso, que é a minha carga interna. Isso aí chama controle de carga de treinamento. Tá? Se você pegar o tempo total do teu treinamento, meu treino dura 60 minutos, vezes, então foi um treino bem leve, você de 0 a 10, 10 muito pesado e 0 muito leve. E você deu uma nota 6 para a intensidade do teu treinamento, você deu você teve uma... Ai, meu Deus, esqueci a... Estava falando do controle de carga de treinamento. O TRIMP. Então, se você multiplicar 60 minutos por 6 de intensidade, você vai ter um número arbitrário de 360, de 36. Ok? Esse número arbitrário ele vai corresponder a uma carga moderada. Se você aumentar isso para 10, por exemplo, que vai tua carga máxima vai dar 600, você consegue dosar essa dose resposta do teu exercício. Deu para entender? Você marca no teu dia, todo dia que você for fazer, você marca o tempo total do teu treinamento vezes de 0 a 10 a escala de Borg, a percepção subjetiva do teu esforço, é a carga interna do teu treinamento. Ô Luiz, eu não sei se o que eu tenho aqui é o que você falou, mas eu uso o Garmin, né? E ele Eu não tem ia esse dar cálculo marca, aí. mas É, o impulso do treinamento ele é dado por alguns relógios. E você é, pode fazer isso no lápis, né? sim. E o interessante, que eu aprendi a respeitar isso também, é quando o treino ele tem essa numeração muito alta, no outro dia, quando eu aciono o Garmin para fazer o Pilates, por exemplo, ele avisa. Ele fala: você não descansou o suficiente para começar um novo exercício. Isso, mas aí a gente chama de periodização, né? Mas aí na Sim, tua periodização ela tem que ser ondulatória. sim. Ok, você descarta isso. Você tem que ter um momento de regeneração, um momento de recuperação para depois você ir progredindo, ir ativando. É porque eu já tive fratura por estresse, né? De treinar muito e descansar pouco. Então agora eu respeito bem isso aí. Então, assim, é que é muito técnico, mas isso aí com um conceito chamado TRIMP. 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 Pesquisar. E, que é impulso do treinamento.
que é o que está configurado no Garmin, Polar, Assunto. Legal, obrigado. Muito boa. Eu acho que aqui a gente tem, né, uma contribuição muito legal do Esteves. Acabou de fazer uma maratona, né? E que é um desafio bem difícil, né? Mas é uma coisa que é um processo, né? Como o Luna falou, né? Começa, vai, pegou gosto. Claro que não é para todo mundo, mas é possível, né? O Esteves é uma pessoa que a gente conhece e conseguiu fazer. Então, cada um tem a sua maratona, e essa mensagem final aqui dos 5 minutinhos que eu queria deixar e queria que você falasse o que que você acha. Então, o Léo falou uma frase importante: todo movimento importa. Uma pessoa falou de hidroginástica, outra de natação, outra de pilates, outra de musculação. E aí a pergunta que todo mundo sempre faz: qual que é o melhor exercício? A minha resposta de bate-pronto é aquele que você faz. Então, por Ponto. Esteves, é a maratona, é a corrida. Para mim, hoje, é o futebol, já foi a bike. Para o Léo, é a ginástica natural. Para o Luna, pode ser agora o exercício mais importante que você faz. Se um é melhor um pouquinho que o outro, a natação tem esse benefício, tem aquele. Aí a gente vai ajustar ali na frente com o professor. Bom, olha, tem aqui uma patologia de coluna, não, tem uma. Aí a gente ajusta a dose e tal, mas o importante é assim, façam. E só para fechar, Luna, já te passo para você fazer o fechamento. Tem alguns números que assustam, né? Ah, não estou fazendo nada, tem que fazer 150. Parece que do 0 a 150 é muito longe. Mas assim, 20 é melhor do que zero, 50 é melhor do que zero. E os dois são mais próximos do 150. Então, quem ainda não faz, peguem os exemplos do pessoal, é, atividade do dia a dia, vai lá no parque, faz uma caminhada com o cachorro, com o familiar. Mas assim, a pergunta que eu ia fazer pro Luna, e vou só fazer um comentário aqui. Também aproveitem os benefícios que vocês têm na Orion. Poucas empresas têm o grupo de corrida que vocês têm, o pessoal do futebol, eu sei que tem o pessoal que joga beach tênis, né? Que é a questão do mexa, assim. Então, assim, a questão da ginástica laboral que vocês têm também, claro que não tem o gasto energético das outras atividades, mas tem, a gente tem, né, por experiência, que isso muda hábitos. Então, Luna, passar para você fechar essa questão tudo que eu falei aqui da importância do exercício físico e cada um fazer aquilo que gosta mais e depois ajustar ali a parte fina, né? O que que você acha? Falei besteira, você pode corrigir aí. Agora, se É, corrigir muito, eu fecho a live aqui. referente também à prevenção da doença crônica, né? De fazer um exercício para a saúde. Então, quando a gente pensa em doença crônica não transmissível. Se eu dar um abraço no diabético, se eu der um abraço no hipertenso, eu não vou pegar hipertensão, eu não vou pegar diabetes. Agora, se eu der um abraço numa pessoa com Covid, possivelmente eu possa pegar uma Covid. Então, o agente infeccioso, no caso da Covid, ali o vírus da gripe, ele vai entrar no hospedeiro, né, lembra lá da escola, que é o corpo, e vai se manifestar na doença pulmonar, que é a Covid lá. E a doença crônica não transmissível? Quem que é o agente infeccioso aí? Em aspas, que não há infecção. É os nossos próprios hábitos. Qual que é o hospedeiro? Continua sendo o nosso corpo, que vai engordar, que vai ter a resistência à insulina, que vai ter o problema cardiovascular, que vai se manifestar nessas patologias. Cadê o remédio? O exercício. Então, se eu tenho um CID Z72 ali, ponto 3, que é a falta de atividade física, eu tenho um remédio. Esse remédio é o exercício. Qual o melhor exercício? Qual remédio eu vou fazer? A, a, o princípio ativo é exercício físico. A marca, se é marca corrida, se é marca natação, se é marca musculação,
Você tem que ter ali, trabalhar os componentes da aptidão física. Voltando, flexibilidade, aeróbica, força e manter a força entre esses dois, força de resistência, força, um pouquinho de força, pesar, um pouquinho de força pura e a composição corporal. Você aí com isso você vai ter um equilíbrio massa magra e massa gorda. Aí você vai ter saúde. Eu só queria perguntar se alguém tem algum depoimento que gostaria de fazer, como o Esteves fez. Fica aberto aqui, porque eu acho que pode ser importante para alguém ouvir também, que todos nós somos praticantes aí de algum exercício específico. Eu sei que eu vou até dar um spoiler aqui, né? Eu conheço alguém da Orion, eu não vou falar o nome, mas que fazia uma atividade que eu acho sensacional, que era a dança de salão, né? Então, a dança de salão é um exercício muito, muito interessante de se fazer, porque ela também pega ali um lado lúdico que ajuda no potencial de motivação. Sim, uma questão que você me fez lembrar das doenças mentais, né? E de saúde mental. Então, puxa, a gente vive aí no meio de cobranças, no meio de estresse, no meio de ansiedade, depressão. E a atividade física que eu recomendo para tratar a saúde mental é música, é dança. É sensacional. É sensacional. Legal aqui. Eu vou falar, Eli, que foi você. Eli parou, não podia parar, Eli, poxa vida. Pessoal, só para lembrar, né, que o Mexa-se aí tem vários tipos de atividade, e aproveitem, como o Léo falou. E aqui a gente encerra a pequena contribuição. A Eli agora só tá na yoga. Só não, né? Ele yoga e musculação, natação, é quase uma triatleta. Pessoal, muito Isso aí. obrigado. Obrigado, Luna, por poder contribuir bastante assim com a Eu que gente. agradeço a oportunidade aí. Obrigado a todos. E uma boa semana para todo mundo aí. Obrigado, Léo. Obrigado, Valeu, Esteves. Obrigado, obrigado. Eli. Obrigado a todos. Obrigada, Obrigado, gente. Luna. Excelente Até mais, palestra. obrigado. Obrigada, Luna. Obrigado, Um eu. Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.